como é que eles fabricavam as carroças, como é que eles tinham todo aquele negócio para deixar aquilo que estava falando antes de deixar a forma do tijolo, né? Para fazer o tijolo. Como é que eles faziam tudo aquele detalhezinho para ficar bem a ponta certinha e tudo, né? Existia famílias assim antigamente que eles eram em muitos. E isso a avó falou pra mim. De vez em quando ela fala umas coisinhas em italiano, eu não entendo dela, mas ela fala, eu aprendo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem orgulho desse descendente de italiano? Orgulho é que eles vieram pra cá e construíram tudo isso pra nós. Então, isso construíram pra nós. E um outro orgulho é que também hoje alguém foi lá e construiu a internet, que agora tá se comunicar com alguém. Se é italiano, não sei, mas quem inventaram a internet, inventaram. Não é só a gente que está lá levando o nosso conhecimento para recuperar um bem. Isso nos enriquece enquanto pessoas, enquanto profissionais. A cada projeto é uma bagagem a mais e isso vai nos tornando pessoas melhores. A gente vai conseguindo transmitir para as gerações futuras um pouquinho que a gente pôde, né, o que a gente pôde conhecer e colaborar tanto no material, no elemento construtivo, na capela, nesse caso de Santo Antônio, né, quanto no imaterial, nas histórias que a gente ouviu de tantos moradores, né, nas histórias que eles próprios contam para os visitantes do roteiro L'Amore di Colônia. L'Amore di Colônia, né, o amor da colônia. Então isso já diz tudo daquela comunidade, né? E essa capela está inserida no meio do L'Amore di Colônia, né, faz parte desse roteiro. No princípio a gente vai fazer toda a limpeza, né, das fachadas. Depois a gente faz uma inspeção para ver que reboco que está solto, que reboco que vai ser conservado. A gente vem vindo, na verdade a gente começa a ação pela cobertura, vamos vindo descendo a fachada, né? Isso aí. 2003, 2002, ela já fazia parte dos nossos interesses, digamos assim, de recuperação aqui do município de Carlos Barbosa. Eu trabalhava naquela época na prefeitura da cidade. Nós começamos a fazer investigações e naquele momento foi possível a gente fazer toda a pesquisa para o tombamento da capela. E a partir daí começamos a fazer algumas investigações a respeito do telhado, porque estava entrando bastante água, as esquadrias, algumas coisas a gente verificou naquele momento. Mas não havia, primeiro não havia uma especialidade neste assunto, né? E depois não havia esse foco assim, para o restauro naquele momento, embora já se pensasse nisso. E para nós, Escaiola, depois de alguns anos, ela ressurgiu na minha vida, mas apareceu na vida da Escaiola em 2017. Então, com a comunidade bem empolgada para fazer esse restauro, mas precisando de um braço assim, para viabilizar isso, né? Todo mundo queria muito, havia muita vontade, mas a gente não achava o caminho correto para começar esse restauro, né? Essa puxa a frente. Eu sou mais de puxar, assim. Vamos sair um pouquinho do vento, pode ser? Tem cheiro de pão ou tô enganada? Só acendi o fogo. Sim! Eu não acredito, olha só que ela fez. Eu vou inteiro essa vez. A Ilva faz as geleias. Eu trabalho com geleias, com chimias. Mas a Ju conhece aqui, dona Eva, eu nunca tinha vindo aqui. É aqui que a senhora
na verdade, recebe as pessoas e produz aqui também? Aqui no tacho? É o meu espaço, é aqui que eu faço tudo. Foguinho, vai fazendo as geleias. Exato. Uma das primeiras coisas que eu disse pra Gil quando nós chegamos, chama a atenção o capricho da propriedade, né? Grama cortadinha. Bom, o ambiente. Na verdade, tudo é trabalhoso, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante, porque quando começa a fazer limpagem e tá, eu gosto quando eu termino de fazer tudo de ficar olhando. Me passa até a canseira. Tanto que eu gosto de ficar olhando para tudo ajeitadinho, limpo. É bonito. Sim. Mas eu acho que o pessoal todo daqui é assim, né? Eu contava pra eles, a gente tava lá na capela, eu contava pra eles do quanto que vocês se empenham pra conservar a capela velha, que a gente chama, né? E, na verdade, essa é a segunda propriedade que faz parte do roteiro. Então, a primeira é essa que nós vamos ir depois, eu acho, né? Isso. Que ela serve o café da manhã, depois a gente vem aqui e vai na igreja. Isso. Aí, depois de tarde tem o almoço, tem o passeio de carretão e tem o café da tarde. Metade do roteiro é comendo, né? Já pra metade é apreciando as paisagens. Será que a minha vitrola não funciona mais? Aí, ano passado, quando meu filho voltou, ele ficou em casa uns dias, ele disse: mãe, essa vitrola que tá lá da nona não funciona? Não, disse, ela não funciona. Um pão daqueles compridos, que era aquele pão de padeiro, diziam, porque imagina, não via a hora que viesse a festa de Santo Antônio para comer o pão do padeiro E tomar o guaraná. E tomar a Pepsi, né, aquela que era em litro de vidro. E aí botavam um espeto no chão e sentavam todo mundo ao redor. Mas quando eu colocava as mesas para dentro da capela da igreja aqui, existia banco já naquela época ou tiravam o banco? Eles ajeitavam assim pro lado e botavam umas mesinhas então para as famílias sentarem. Mas aqui todas as famílias não cabiam, porque o pessoal vinha para a festa. Eles pegavam, aqueles que moravam longe, a maioria não tinha carro, eles pegavam aqueles caminhão, sabe? Aqueles caminhões todo aberto. Sentavam em cima. E aí ele passava na rua assim e ajuntava todo mundo. Chegava aqui com o caminhão cheio de gente. E aí descia, as pessoas diziam era feliz e não sabia. Né, Helena? A gente era feliz e não sabia. Tinha muita inocência, mas a gente era feliz. Meu Deus. Quando morriam as pessoas, era em casa que eles velavam. Sim. Pois saía de casa, de a pé de casa, até a igreja. E toda aquela procissão, né? Sim, e rezando na estrada inteira. E toda aquela procissão. Na verdade, esse projeto todo começou dentro do roteiro do L'Amore di Colônia. Lá no começo, quando começamos a receber os grupos, as pessoas que a gente recebia se encantavam por esse lugar e nasceu e cresceu e evoluiu essa vontade de restaurar. Até então a gente não prestava muita atenção nela, porque ela permanecia fechada.
E a partir do momento que começou a fazer parte do roteiro do turismo, que as pessoas vieram, cresceu e aos pouquinhos vai se tornar realidade essa nossa vontade, esse nosso desejo de restaurar, de voltar à forma dela normal, como ela era lá há 100 anos atrás. Eu nasci aqui e eu saí com 15 anos, né? Eu moro fora há 15 anos e há 3 anos, um pouquinho mais, que a gente tá mais envolvida, porque eu voltava para visitar os meus pais. Mas aí a gente começou a se envolver mais com esse projeto do L'Amore. O que é essa igreja? Porque ela está de pé muito antes do que todos nós, né? Então todo mundo cresceu e viu que a igreja existia. Então aquela coisa que não se dá o devido importância, o devido valor para ela, né? Digamos assim, é uma igreja. E até a gente dizia, meu Deus, depende de política, depende disso, depende daquilo. Era uma coisa muito longe para a gente, um projeto que a gente conseguisse de fato ver saindo do papel, tomando forma e acontecer, né? Mas com o tempo, de passo em passo, né, de muitas reuniões que eles acabavam indo, a gente começou a perceber que não, realmente eu acho que tem como restaurar. Esse espaço, então, que vocês estão aqui do rancho, ele originalmente era um aviário, né? Então, o pai e a mãe trabalharam muitos anos sempre na colônia com a criação aí de frangos de corte, né? Então, todos esses galpões que a gente tem aqui, eles foram reorganizados. Então, aqui a gente aproveitou metade do galpão para lá, fez a sala de ordenha onde eles usam, funcional, né? A operação deles hoje que eles trabalham com gado de leite. E metade para cá a gente fez um espaço que a gente considera ser concentrar os amores do gaúcho, do homem do campo, né? Então, e aí começou a desenvolver essa atividade do turismo. O turismo com os grupos do L'Amore de Colônia recebendo, e turismo também que eu faço um trabalho com escolas específico do rancho. Então, atividades, pessoal a gente atende crianças. Nesse espaço, então, a gente tem esse lado aqui que foram resgatadas ferramentas antigas que eram usadas na colônia. Algumas coisas que o pai e a mãe mesmo construíram eles, né? Fizeram porque casaram há muitos anos. E não tinham recursos, na época, como todos, foi muito difícil, né? Então, uma coisa ligada à terra. Os bichos, né, que o homem do campo sempre teve paixão pelos animais, então a gente tem várias espécies de bichos e deixa o pessoal ter bem contato com eles. E o fogo você é o Jonas. Então a gente coloca a vaca, né, pra tirar leite. Olha que calo. Como é o nome desse cocó? Esse catapede, ele vai. Olha aqui. Quando vem as crianças, a gente pega os ovos, tira leite da vaca. Pega os coelhos, pega o galo, mexe nas ovelhas. Leva pra andar na campeira, nossa égua.
aqui atrás da gente, então, a gente tem esse mobiliário aqui, até... O que aconteceu? O pai e a mãe namoravam, né, muitos anos atrás. O pai morava nessa comunidade e a minha mãe na comunidade lá do lado, São Sebastião. Eles namoravam, queriam casar, mas naquelas épocas muita dificuldade. E aí tinha um casal em comum que tinha uma casa aqui em Santo Antônio, que ela estava desocupada porque eles já moravam na cidade. Então eles disseram assim, olha, se vocês quiserem casar, casem e iniciem o trabalho de vocês, né, a vida de vocês na nossa casa. Então a gente é muito grato a eles. Eles já são falecidos, né, que é o tio Nelson e a tia Tavina. E aí o pai e a mãe começaram lá. Então a gente reservou um espacinho no rancho para fazer um memorial em homenagem a eles. Então essas mobílias, essas louças que até a gente são deles, tá? Tem a foto deles ali. Uma forma de homenagear eles e ter esse espaço aqui, né? Quando a mãe estava grávida de mim, o pai estava de 7 meses, o pai começou a ter uns caroços no pescoço, assim, aparecer. E naquela época, massagista, né? Então começou a ir nos massagistas e aí, faz massagem e tal, uma coisa e outra. E aquilo evoluiu até que ele precisou procurar um médico. E aí descobriram que ele estava com linfomas. E aí começou toda uma história, né, de tratamento, de bastante dificuldade para o pai melhorar, né? Então a gente tem um cantinho reservado a Santa Rita, aqui no rancho também. Lá na entrada da casa tem uma gruta, que a gente é muito devoto a ela, muito, muito. E aí, o que aconteceu? Vou passar a palavra para a mãe. Aí eu estava com ele no hospital em Caxias há 4 meses e ele não melhorava, né? Aí uma hora o médico chegou e ele disse, leva para ele morar em casa. Aí eu levei ele para casa, vou fazer o quê? E uma irmã dele que mora em Canoas fez uma promessa para Santa Rita, né? Aí uns dias que nós estávamos em casa, uma noite, ele me chamou, ele disse, olha ali, ele disse Santa Rita para mim. Eu disse, eu não estou vendo ela, mas ela está ali, ó. Ela veio dizer que eu estou curada. E no lado da cama eu tinha ela, pequenininha, né? E aí ele não se mexia, ele só falava e fazia sinal com as mãos assim. Aí eu tinha que dar comida, tinha que trocar, tinha que fazer tudo, né? Aí ele dizia, liga a luz. Eu ligava a luz, não aparecia nem para ele. Desligava, ela estava ali. 2, 3 vezes, né? Aí naquilo ele pegou ela, levantou, não sei como ele conseguiu, pegou ela no colo e foi na frente. E ele disse, Paula, olha, a Santa Rita veio dizer que eu estou curada. Depois daquele dia, nunca mais. Aí a gente voltou para Caxias, né? Porque ele não morria. Voltamos para A gente voltou para Caxias e o médico me viu sentada no corredor. Ele disse, tu está fazendo o que aqui? Eu disse, doutor, ele não morreu? Eu disse. Aí ele entrou no quarto e estamos aqui há 37 anos já. Aí ele tinha 30 anos na época. E a minha cunhada fez a promessa de cada vez que ele fazia os anos levar as rosas para ela, né, lá. E a gente vai na Nova Santa Rita todos os anos. E comecemos a ir com 30 rosas. Eu, meu sogro e ela fomos de a pé, de Canoas até a Nova Santa Rita. E ele conseguiu ir de carro até lá. E aí agora, o ano passado, fomos com 67. Esse ano vamos ter que ir com 68. Logo, logo. E aí, quando a gente está em coma assim, a gente não ouve tudo o que as pessoas falam ao teu redor, né? A minha própria mãe, no último dia lá que eles mandaram subir todos os irmãos que não ia passar, aí entraram no quarto e disse, vou rezar para ele fazer uma boa morte, né? E eu dava uma vontade de viver e os outros rezando para mim morrer.
aqui a pedra. Normalmente todo altar das igrejas tem essa pedra, né? Ela faz parte da vida das pessoas e provavelmente cada cidadão dessa comunidade tem com certeza uma história para contar, né? Seja um casamento, seja a primeira comunhão, seja até em momentos tristes, né? Que é essa questão então de velar as pessoas. Então esse é o grande objetivo, né, da preservação e da conservação, que nós no papel de arquitetos nós acabamos entrando no elo da arquitetura, mas quanta história, quanta vivência tem por trás disso tudo, né? Então, é um ponto central da comunidade, como eu disse, né? Santo Antônio não é só por aqui. É a igreja, daí o entorno, né? O cemitério, a escola, né? A comunidade, o salão. Nossa, merece todo o respeito de todo mundo para voltar a essa forma original, né? A gratidão a toda a comunidade por ter preservado isso por 104 anos, né? Essa capela. Ela veio quase que junto com a imigração italiana aqui para essa comunidade, Santo Antônio de Castro, e acaba contando um tanto da história desses imigrantes, né, que se reuniam em comunidades e que, como tinham que se apegar à sua religião, ou, né, era tanto sofrimento que muitas vezes eles tinham que se reunir enquanto comunidades em torno da religião para conseguir, enfim, ter aonde se segurar, né? A espiritualidade, a religiosidade desses imigrantes sempre foi muito forte. Isso foi passado de pai para filho, né? E a gente tem, logicamente, a capela de uma forma física construída hoje, mas ela é muito mais que isso, né? Ela é todo o que envolve a história de tantas famílias aqui dessa comunidade que está, de uma forma ou de outra, interligada. Muitas pessoas, a gente algumas vezes postou alguns resultados do projeto, né, nas redes sociais, e a gente via pessoas assim de Canoas, de Porto Alegre, nossa, eu casei ali, meu pai casou ali, né, eu fui batizado ali. Então tem a história de tantas pessoas que têm a origem aqui na comunidade de Santo Antônio de Castro, mas que estão ao redor do mundo. O próprio filho da Helena, né, que está longe daqui hoje, mas ele é original daqui, né, ele é natural daqui de Santo Antônio de Castro. Então, a gente ter esse patrimônio centenário preservado na nossa cidade e a gente ter conseguido viabilizar esse projeto, né, através dos recursos que se tem hoje, das leis que incentivam a proteção ao patrimônio cultural, eu acho que no momento que a gente estiver com isso de fato, né, restaurado, vai ser um baita sonho alcançado, né, Ilva? Acho que para a comunidade toda, que ela dure mais outros 104 anos, a gente já vai ter feito a nossa parte, né? E ter preservado isso para que os meninos possam contar a história deles, a história dos avós, dos bisavós, enfim, né? A gente tem essa sequência e essa nossa história preservada. E o visitante de fora, ele fica aqui meia hora e ele assim, ele não quer ir embora, ele gosta, a gente faz uma oração aqui dentro com eles, né? As condutoras fazem, as pessoas se emocionam muito, né? Porque elas... tem gente que nunca entrou num lugar assim tão antigo, né? E por mais que ela não esteja, digamos assim, né, tá precisando muito de reparos, ela ainda assim é em bom estado, de certa forma ela está em bom estado. Então por quê? Porque a comunidade sempre se preocupou em limpar, né, até que antes dela virar patrimônio, né, quebrou um vidro, já substituiu o vidro, já não se deixou, né? Isso Santo Antônio tem esse lado positivo da comunidade de manter as coisas, né? Tem lugares que abandonam, aqui não. Então agora a gente assim percebeu essa vontade muito maior, esse desejo mesmo de, né, fazer ela voltar para o original. E aí sim, com certeza vai aumentar muito as pessoas que vão vir, né, que vão querer visitar, e daqui a pouco essas pessoas que têm um elo, olha, estão restaurando, vão querer vir para conhecer, né? E por respeito também aos nossos avós e aos nossos bisavós, né? Que eles lutaram muito para construir isso aqui. Imagina que eles vieram da Itália com o sino nas costas, não sei de onde eles vieram com aquele sino nas costas de Porto Alegre, não sei de onde, e tudo cortado para poder chegar aqui. E agora nós deixar perder tudo, não, né? Isso é muito importante, muito valioso para nós. Então, acho que um pouco dessa história também tem que ser preservada, tem que ser... o restauro dela traz um pouco disso. A
a dificuldade, o sofrimento que essas pessoas tiveram para colocar essa igreja de pé. E ela está aqui há 100 anos, então vamos se esforçar, vamos correr atrás, não vamos desanimar e vamos conseguir sim, vamos restaurar ela e ela vai ficar igual era há 100 anos atrás. Isso vai ser um orgulho para nós perante aos nossos antepassados. Isso. A gente deve um respeito muito grande, porque foi tá no meio, né? Foi muito sofrido. Foram os que vêm, né? Sim. Então a nossa briga, nós temos como obrigação. A gente se sente como uma obrigação de cuidar desse. Fazer algo a mais. Sim. Tipo, vocês disseram que aquela demorou 8 meses para construir, essa daqui demorou 8 anos. Eles podiam ter construído aquela ali, tipo, com máquinas de guindaste e coisa. E essa daqui não, essa daqui foi botada com tijolo e tijolinho. Não tinha carro naquela época que eles puxavam a carroça. Para te ter uma ideia, eles iam buscar areia com o cavalo, com uma lata para cada lado. Isso eu ouvi das pessoas de idade contando. E andavam não sei quantos quilômetros, tanto que dava para fazer uma viagem por semana. Por isso que demorou 8 anos. Aqui tem muita história, tem muito sofrimento, tem muita coisa difícil que eles tiveram que passar para fazer o que fizeram aqui. Por isso da importância toda de se resgatar essa história e manter, preservar tudo isso aqui. Eu imagino que naquela época, daqui a pouco, eles, de repente, nem as casas deles eles tinham da forma como eles queriam, mas eles deixaram aquele eu para se juntar e botar de pé a igreja, né? Esse coletivo, isso é uma coisa também que a gente tem bastante no nosso grupo, né? Uma característica, a gente teve uma liga boa, assim, para todo mundo que está envolvido, e aí pensa que remete um pouco ao que eles fizeram lá atrás né? Tudo isso que a gente está falando, embora não pareça material, ele se materializa numa parede dessa, ele se materializa numa pintura dessa, né? Um ladrilho, enfim, de todas essas belezas que o pessoal de fora chega e se impressiona. Por quê? Porque não tem em todo lugar, né? É uma coisa rara. E é por isso que a gente está aí. Acho que também nossa tarefa, além de tudo, de promover a boa técnica da arquitetura, de ter todas essas histórias para contar, de unir o patrimônio material com o imaterial, é passar isso também para todos os que podem ter força em impulsionar esse projeto, né? Os colaboradores, tanto os voluntários quanto empresas patrocinadoras através de isenção de impostos, enfim, que todos estejam nessa corrente, porque acho que cada um tem o seu papel nesse processo, né? A gente faz enquanto técnicos, a gente encaminha, permeia a legislação de forma a fazer, viabilizar isso, porque obviamente um restauro de um prédio desse porte ele não vai ser suportado por uma comunidade, né, que tem suas limitações financeiras, que é humilde, que trabalha bastante, né, por aquele lugar, cada um com a sua propriedade, mas enquanto comunidade eles trabalham pelo todo também. Então a gente sempre, cada um tem que, com o seu papel, fazer a roda girar, faz parte do processo, cada um na sua tarefa.